Falando em conseguir, Danilo, e o Corinthians, será que vai conseguir? Começa hoje a sua batalha contra o Racing na Sul-Americana. Última chance do Corinthians conquistar alguma coisa nesse ano, mais do que isso. Última chance de ainda conseguir ter chance de ir para a Copa do Brasil no ano que vem. Está aí na sua luta contra o rebaixamento, mas hoje encara o Racing com o Depay e com a Arena Itaquera, que promete ser pulsante hoje. Será? Eu acho que vai ser um jogo difícil. O Racing mostrou contra o Atlético Paranaense uma qualidade que pode colocar bastante dificuldade para o Corinthians. E aí é um teste também para a gente ver como o Corinthians vai reagir depois da eliminação para o Flamengo. Em um jogo em que o Corinthians jogou quase o segundo tempo inteiro e boa parte do primeiro com um jogador a mais e que não teve exatamente uma criação para amassar o Flamengo, né? E a gente viu, o Felipe Luiz fez uma mudança e que praticamente anulou todo o jogo do Corinthians, não à toa. O noticiário do Corinthians mudou um pouco e hoje já é de questionamento em cima das escolhas do Ramon Dias, já é uma dúvida sobre a permanência do Ramon Dias para o ano que vem, porque essa eliminação impacta, né? A confiança do corintiano estava muito alta depois da vitória por 5-2 em cima do Atlético Paranaense. Essa eliminação ela balança um pouco o ambiente, sem contar que o Vitória, lá no Brasileirão, está fazendo uma força danada para escapar, venceu o Bragantino, passou de novo o Corinthians, voltou a colocar o Corinthians para a zona de rebaixamento. Então, aquele mundo imaginário de Corinthians campeão de tudo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, vai escapar do rebaixamento, já sofreu um baque grande com a eliminação da Copa do Brasil. O corintiano que comemorava a saída da zona de rebaixamento por 2 dias. O Vitória já venceu e passou de novo. Então, e cada vez que a gente vai chegando mais perto do fim do ano, agora é dia 24 de outubro, a gente volta a falar o mesmo papo. Essa reta final fica ainda mais pesada. Falando da Sul-Americana especificamente, eu acho que o Corinthians tem um jogo, talvez não, o adversário mais difícil que pegou até agora na Sul-Americana, é o Racing, e que o Racing também está querendo jogar a vida nessa Sul-Americana. E é curioso, viu, Tironi? Porque imagina no ano que vem, caso o Corinthians consiga ficar na primeira divisão. Então o Corinthians vai ter o Paulista e o Brasileiro, se não ganhar essa Sul-Americana. Porque não vai jogar nem a Sul-Americana, nem a Libertadores e nem a Copa do Brasil. Então é um calendário para um time que tem tanta dívida e que precisa tanto de dinheiro no ano que vem com 2 competições, realmente vai ser complicado. Tem um inferno muito próximo aí do Corinthians, que é ser rebaixado, tá fora de tudo, jogar 2 competições com esse elenco todo. Série B e Paulista. Depay nem ficaria na Série B. É o calendário que o Santos teve esse ano. Teria o Corinthians com esse elenco trilionário, o que seria uma loucura. Na outra semifinal, Alícia, o Cruzeiro do Diniz empatou em casa com o Lanús. Eu vou falar um número aqui para você que me pareceu espantoso. Diniz, nos últimos 10 jogos dele, 5 no Flu, 5 no Cruzeiro. 0 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. 16,7% de aproveitamento. Esses são os números do Diniz. Começa muito mal no Cruzeiro e ontem na coletiva, ele já estava no modo Diniz malucão, né? Não, estamos mudando, o time está jogando bem, tivemos 165 chances, tomamos um gol de bola parada e não sei o que e tal. Ele já estava lá com as suas explicações, mas começa mal o Diniz, hein? Mas você pode falar do Corinthians também, Alícia, por favor. Sim, eu vou falar rapidinho então do Corinthians aqui no começo, só dizer que eu acho que a grande conquista do Corinthians para esse ano é ficar na Série A, né? A Sul-Americana vem nesse movimento assim de classificação meio culposa, jogando com reservas e tal, e indo parar chegando na semifinal, mas realmente o que o Corinthians, a grande conquista do Corinthians para esse ano não é a Sul-Americana, é ficar no Campeonato Brasileiro, porque de fato ter o calendário que o Santos tem esse ano vai ser muito difícil, não vai conseguir nem manter os jogadores que tem, porque ninguém vai querer ficar, e muitos jogadores do Corinthians têm mercado, no caso do Memphis tem inclusive cláusula, né, considerando a saída dele no caso da Série B, então a situação do Corinthians é realmente muito preocupante, e a Sul-Americana é quase uma distração, né, não dá para você tirar o olho, porque, enfim, pode ajudar para o ano que vem,
mas ao mesmo tempo pode tirar o foco e atrapalhar aquele que é o principal objetivo do Corinthians esse ano, que é não cair. Em relação ao Diniz, eu me sinto muito tranquilo no meu lugar de fala nesse momento, porque eu nunca subscrevi ao dinizismo, e sempre fui bastante crítica, obviamente que engoli, né, todas as minhas palavras quando o Diniz foi campeão da Libertadores, mas o que veio depois mostra um pouco, né, da inconsistência do trabalho do Diniz. E eu acho que esse recorte, que inclui o Fluminense, ele realmente coloca um questionamento muito grande em relação ao trabalho do Diniz, porque se a gente estivesse olhando só o Cruzeiro, você fala assim, tem 5 jogos no Cruzeiro, não venceu ainda. Dá para você se ancorar ou se encostar na desculpa de que o trabalho do Diniz é complexo e leva um tempo para funcionar. Então, a gente viu isso na seleção brasileira, não funcionou e ele acabou sendo dispensado. Mas ele poderia dizer, olha, eu preciso de tempo para trabalhar, porque não é fácil, no Fluminense também não foi da noite para o dia que isso aconteceu e tal. Aí você poderia questionar a decisão do Cruzeiro de tentar colocar no final da temporada, para fazer uma virada, um treinador que não é um treinador que vira rapidamente, né? Não é um treinador que chega e as suas ideias começam a render rapidamente. O problema quando você inclui nesse retrospecto o Fluminense é porque você pega um time em que ele tinha essa longevidade e que despencou de tal forma esse ano, né, mesmo tendo vencido a Recopa, que o Fluminense foi conseguir sair da zona do rebaixamento agora, meses depois da saída do Diniz, né? Foi assim, entrou num buraco tão profundo, numa lanterna tão distante, que precisou de meses de alguma consistência para conseguir respirar. Então, o Diniz está naquela de que se recupera e de repente vence a Sul-Americana, tem no seu currículo 3 títulos sul-americanos consecutivos, né? Libertadores, Recopa e Sul-Americana, mas se não consegue reverter esse resultado contra o Lanús, vai ficar muito difícil sustentar a ideia desse treinador genial, mesmo com a vitória da Libertadores, porque esse ano do Diniz é terrível, terrível. Ele já tinha um pouco isso no trabalho que ele fez no São Paulo, em que o time fez um campeonato brasileiro muito bom lá em 2020, 2021 na pandemia e depois derreteu, né? Com o Fluminense isso acabou, né, culminando no título, mas é muito, muito difícil conseguir enxergar o que ele enxerga, essa evolução, o time jogou bem, porque teve toda a posse de bola do mundo no primeiro tempo, não conseguiu, né, fazer um resultado seguro, e no segundo tempo o Lanús foi melhor que o Cruzeiro, o empate não foi um acidente. Então, o Diniz aí vai precisar se recuperar e realmente eu questiono a decisão do Cruzeiro de colocar um treinador com as características do Diniz para um final de temporada, achando que ele ia chegar e fazer, né, a diferença nesse restinho do ano. Então, o Diniz precisa se recuperar, porque senão a reputação dele não vai sobreviver muito mais tempo não, Tirone. Realmente, um ano ruim demais do Diniz, depois de um ano glorioso do ano passado, né? Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se, não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!